Quando eu falei sobre as dificuldades de escrever I Bite Back, eu citei sobre a ambientação fora do país. Isso porque às vezes a gente tem atitudes e ações tão impensadas, tão mecânicas, que a gente não percebe que elas não são universais. Então às vezes parece que você só colocou um filtro em cima da história que diz que os personagens são de tal lugar e vivem em tal lugar, mas no fundo você está escrevendo uma história brasileira, com personagens brasileiros vivendo no Brasil. Eu sei que eu pequei nisso em I Bite Back, principalmente porque como escritor a gente tem esse poder de transportar as pessoas para outros mundos. Então é muito legal quando você consegue imprimir esse contraste na sua história, mas também é muito difícil e demanda muita pesquisa. Mas ao mesmo tempo eu tento me justificar que de alguma maneira eu me mantive fiel à personalidade dos meus personagens. Eu vou tentar exemplificar. No Brasil é comum que a gente veja em bares e restaurantes os casais sentados um do lado do outro. Isso porque a nossa cultura tem essa coisa, né, de contato, de proximidade, de demonstração pública de afeto, que não é tão comum assim em outros lugares. Fora do país, a gente costuma ver os casais sentados um de frente para o outro. Mas em I Bite Back, a gente está falando de dois amigos que já têm bastante intimidade e eles têm essa coisa entre eles de ficar um relando no outro, de ficar se tocando e se provocando. Então, quando eles saem, é comum ver eles sentados um do lado do outro, tendo esse tipo de comportamento meio brasileiro, vou colocar assim, mas tô generalizando bastante. Tanto que, em contrapartida, eu estou escrevendo agora um outro romance que é 100% no Brasil e a gente chega no exato momento em que os protagonistas estão se conhecendo. Eles sentam um de frente para o outro, porque eles não têm essa intimidade e, inclusive, o cara é até, assim, bem contido, bem reservadão na dele, sabe? Ele não é muito de ficar tocando. Aí já deu para sacar que nada é escrito em pedra, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Na verdade, eu quero falar sobre como a gente serve uma trilha de migalhas para o leitor. Mesmo que esse detalhe de quem senta onde, do lado, na frente de quem, pareça irrelevante, ele envia uma série de mensagens para o inconsciente do leitor. Em I Bite Back, eles estão sempre se reunindo em um bar, então eu tento explorar essa dança da cadeira deles de maneira que quando eu boto uma mesa entre eles, esse espaço entre os protagonistas, eu estou mandando o status daquele relacionamento naquele momento para o leitor absorver aquilo ali de uma maneira indireta. Quando eu boto os dois um do lado do outro, aquele status é atualizado. E assim a gente vai construindo aos poucos a preparação para o plot da história. Porque uma coisa é certa, você não pode simplesmente jogar as coisas lá e elas acontecerem do nada, entendeu? Elas precisam ser construídas. Da mesma maneira que você não pode entregar tudo de mão beijada. Então, normalmente o leitor ele vai gostar dessa oportunidade de adivinhar o que está para acontecer. Mesmo que a gente já tenha dito para ele de maneira sutil, né? Com pequenas informaçõezinhas ali, contando quem sentou do lado de quem, na frente de quem, porque o leitor gosta dessa coisa de antecipar, né? Quando parte dele interpretar o que ele leu e depois bater o martelo e dizer, eu sabia que isso ia acontecer. É muito importante encontrar esse meio termo entre a evolução da história, a sementinha que você planta e o que o leitor vai colher lá na frente.